Prezado colega servidor, chegamos ao final do nosso curso Descomplicando o SEI. Pretendemos com essa conversa final dar um overview, passar algumas outras dicas e tentar demonstrar que de fato o sistema é de simples operação. Tentaremos nesta conversa final também linkar com algumas coisas que vocês viram nos vídeos tutoriais, fizeram a leitura lá no livro virtual, executaram nos exercícios de treinamento. E a ideia é fazer aqui então um pequeno fechamento do nosso curso. Vamos lá? Primeiro assunto importante: quais são as telas que compõem o sistema eletrônico de informações? Quando você entra no sistema eletrônico de informações, você é levado a esta primeira tela que está aparecendo para você agora, que é a tela controle de processo. Na tela controle de processo, você consegue gerenciar todos os processos da unidade, quem chegou na unidade e quem foi gerado na unidade. Eu tenho um menu principal que me dá acesso a diversas funcionalidades do SEI e eu tenho a caixa de unidade. Caso você seja um servidor que tem acesso a mais de uma unidade dentro do seu órgão, é na caixa de acesso da unidade que você vai fazer essa escolha. Onde é que estão localizados esses elementos aí? Muito simples. Aqui neste canto nós temos o menu principal, com diversas ferramentas, como blocos de assinatura, documento modelo, texto padrão, marcadores, toda a parte de gerenciamento de bloco está localizado aí, estatísticas da unidade, o menu completo de pesquisa está aqui no menu principal. Nós temos a coluninha aqui dos processos recebidos e nós temos a coluna dos processos gerados. Comentei também, muito importante, aqui a caixa de seleção da unidade. Vale a pena ressaltar aí que no caso da caixa de seleção de unidade, nem sempre se tem acesso a mais de uma unidade. Aqui nesse caso em específico aparecem 3 unidades. Este servidor em específico tem acesso a 3 unidades dentro do SEI. Mas a regra geral é a seguinte: unidade de lotação do servidor é a unidade que ele tem acesso dentro do sistema eletrônico de informações. Vamos lá para a próxima tela? Outra tela importante é a tela do processo. Como é que você faz para acessar ela? Você clica, isso em qualquer uma das colunas, seja dos recebidos ou dos gerados. Vou clicar aqui, eu entro então na tela do processo. Na tela do processo você tem o quê? O que nós chamamos de árvore do processo, em que você vai ter a visualização de todos os documentos e aqui você vai ter a barra de ferramentas da tela controle de processo. Essa barra de ferramentas é muito parecida com a barra de ferramentas do documento. Algumas dessas funcionalidades acabam mudando. Para você saber que você está na tela do processo, basta você visualizar qual é a mensagem que tem aqui. Quando você lê essa mensagem que está indicando que o processo está aberto em uma unidade ou não possui abertura, está inativo ou algo nesse sentido, é que você está na tela do processo. Outro indicativo é quando está em azul aqui o número de protocolo do processo, nesta região aqui. Então é importante essas observações aí. Nesta tela você vai fazer ações com aquele processo específico. Vamos para a próxima tela. Outra tela importante é a tela do documento e é a última tela de navegação dentro do sistema eletrônico de informações. É onde você executa de fato o carregamento das informações. Lembrando que quando eu chego nesta tela, eu estou na tela do processo, quando eu clico sobre o documento, é que eu vou para a tela do documento. Muda um pouquinho aqui o menu e o documento passa a ser exibido nesta área aqui. Então, nesta região, o meu documento ele é escrito. Perfeito? E à medida que eu vou navegando aqui, eu vou navegando pelos demais documentos. Quando é um documento externo, como um PDF que é carregado dentro do sistema, ele abre no visualizador da web. Se for um documento que não tem compatibilidade com o visualizador da web, ele vai fazer o download daquele documento. Então, nós temos documentos internos, externos. Em geral, a maioria dos documentos internos do SEI aparecem com esse ícone azulzinho. E os documentos externos vão ganhar o ícone do aplicativo em que ele foi gerado. No nosso exemplo ali, é um ícone do PDF. Então, por isso que ele aparece esse símbolo aí. Esse aqui, então, é a tela do documento do SEI.
para iniciar um processo SEI é muito simples e nos vídeos tutoriais eu sempre ressaltei que para que você possa dar os passos iniciais no andamento do seu processo, é importante que você conheça como que aquele processo se constrói. Qual é a unidade que vai iniciar, qual é a unidade que vai terminar, quais são os documentos que compõem aquele processo. Então, precisa sempre ter isso como o primeiro passo, de fato, antes de iniciar as ações no SEI. Sabendo isso, no SEI é muito simples. Onde é que você vai para iniciar um processo? Você vai no menu principal e clica em Iniciar Processo. Em Iniciar Processo, é bem tranquilo. Você vai, olha a dica, clicar aqui para expandir e mostrar todos os tipos de processo e você vai escolher, você vai saber qual é o nome do processo que vai ser trabalhado e você vai clicar sobre o nome daquele processo. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o fluxo de processo, você vai clicar sobre o Bzinho, que quer dizer base de conhecimento. Na base de conhecimento, você consegue verificar quem faz aquele processo, quais documentos que compõem aquele processo. Após a leitura da base de conhecimentos, você vai ter mais segurança para a escolha do seu processo. Uma outra dica, sabendo o nome do processo ou parte do nome do processo, você pode digitar este nome aqui na caixa de seleção e ele vai filtrar aqueles que contêm aquela palavra. Por exemplo, estagiário. Se este é o processo que você deseja iniciar, basta clicar sobre o processo e ele vai abrir a tela de metadados do processo. Nos vídeos tutoriais eu explico certinho, existem algumas informações aqui que são obrigatórias e outras que não são obrigatórias. Preenchida esta página aqui, escolhido o nível de acesso do seu processo, basta clicar em salvar e o protocolo do processo vai estar gerado. Uma vez gerado o processo, ele vai ter o seu devido prosseguimento. E para dar o devido prosseguimento, em geral, é a inclusão de documentos, sejam eles internos ou externos. Para incluir um documento é muito fácil. Na tela do processo, que nós já vimos, que é esta, quando o protocolo está acionado, ou seja, quando o protocolo está na cor azul, nós estamos na tela do processo, basta eu clicar em incluir documento. A missão vai ser agora, se este documento que eu vou inserir vai ser um documento do tipo externo ou se ele vai ser um documento do tipo interno. Lembrando que o externo é o primeiro aqui da lista. E todos os demais que aparecem em ordem alfabética são documentos internos do SEI. Então fica fácil. Se você pega parte do nome do documento e digita nesta caixa, basta então selecionar o documento. Imaginemos aqui em nossa situação que eu vou escolher um documento externo. Abre-se a tela de metadados do documento externo, em que você vai ter que escolher qual é a tipologia dele e vai ter que preencher algumas informações. Algumas delas são obrigatórias e outras não. Então, esta é a tela de metadado do documento externo. Finalizada esta ação, você vai clicar em confirmar os dados e, por óbvio, carregar o seu documento externo. Feito isso, o documento externo aparecerá como ele está aparecendo aqui, como ele já foi carregado aqui em outra situação. Caso se trate de um documento interno, a inclusão também vai se dar pelo mesmo caminho. Eu vou retornar para a tela do processo e vou clicar aqui em incluir um documento. Tirando este primeiro aqui, que se refere à tela do documento externo, eu vou clicar aqui, exemplo aqui, em ata de reunião. Vou preencher aqui os metadados e, ao final deste processo, clicar em confirmar os dados. O documento interno passará, então, a constar da árvore do processo, como ele aparece aqui ao nosso lado. É importante salientar que um documento interno, ele vem com alguma frase, alguma informação previamente carregada nesta região aqui.
E basta, então, a você, usuário do Sistema Eletrônico de Informações, compor os respectivos textos para as mais diversas aplicações. E como é que você faz isso? Dentro desta tela, na tela do documento, você vai clicar aqui em Editar documento. Vai sempre abrir uma tela pop-up e nesta tela pop-up vai aparecer, então, toda uma barra de ferramentas aqui de editor de texto que você vai poder trabalhar aqui nessa área. Basta clicar, né, nesta área aqui e editar como se fosse um documento no Word, no Office Online e demais aplicativos que você já está acostumado no seu dia a dia. Feito isso, você vai clicar em salvar e o texto que você fez esta edição, ele vai aparecer aqui nesta outra tela. O resultado do que você fez vai aparecer aqui nesta região aqui. Nós comentamos também que nós podemos gerar modelos favoritos, podemos carregar texto padrão. Então existe um vídeo tutorial no curso específico sobre texto padrão, salvar o modelo favorito, e quando você usa essas ferramentas, evita todo o trabalho de você ter que digitar novamente um documento, principalmente num setor que gera documentos repetitivos, por exemplo, declarações, editais, por exemplo, que muito do texto é copiado para outro e você vai aproveitando essas informações. Falamos também em nosso curso sobre as ferramentas de organização. Quais são as principais ferramentas de organização? A primeira delas é o marcador, que são essas etiquetas aqui coloridas. O legal dessas etiquetas coloridas que vão aparecendo aqui no processo é que eu posso fazer um filtro e ver por marcadores. Então é muito simples. Eu venho aqui, ver por marcadores, e aí eu escolho. Por exemplo, eu quero o marcador só dos processos de bolsistas. E aí o sistema me retorna só os processos com bolsistas. Eu retiro esse filtro aqui, volto à visualização aqui por marcadores, e eu consigo ver aqui os processos, por exemplo, somente dos estagiários. Então isso me gera bastante versatilidade aí no sistema para se trabalhar. Outra ferramenta de organização muito importante, eu vou voltar para a visualização anterior, é a questão da atribuição do processo. Então, quando você tem lá um número X de servidores na sua unidade e você quer distribuir o trabalho, você pode usar a ferramenta de atribuição. Como eu já falei nos vídeos tutoriais, não significa que outras pessoas não podem manipular o processo. É mais uma questão de uma ferramenta e auxílio na gestão dos processos. São esses nomezinhos que aparecem aqui ao lado de alguns dos processos. Significam que esses processos possuem atribuições a determinados servidores, que podem ser removidas e alteradas a qualquer tempo. Essa é uma ferramenta bem interessante. Outra ferramenta de organização que é interessante, que vem padrão aqui no SEI, são as etiquetas de anotação. As etiquetas de anotação, elas são interessantes, que elas trazem informações, e são informações que não constam efetivamente dos autos, mas que são importantes para o entendimento do processo. Então, quando você passa o mouse sobre aquele processo, a informação ela é visualizada, ok? E você pode fazer a edição dela também a qualquer tempo, bem como retirar ou editar a anotação que foi deixada naquele processo. Ainda sobre o menu principal, nós conseguimos destacar alguns pontos importantes sobre ele. Algumas ferramentas que vão nos acompanhar aí no dia a dia quando você trabalha com o SEI. Algo muito importante que nós já comentamos é o iniciar processo. Sempre é por ali que você vai fazer o início do seu processo quando ele é gerado na sua unidade. Nós temos também os modelos favoritos, texto padrão, a base do conhecimento. A base do conhecimento, como eu já comentei, é que traz as informações do passo a passo do processo. Texto padrão e modelo favorito é quando você salva um texto para você utilizar ele em diversos outros documentos, fazendo pequenas alterações. E o modelo favorito é um conceito muito parecido, mas quando você finaliza um documento no SEI, você salva ele como um modelo favorito. Ele não vai pegar a assinatura, mas ele vai pegar as demais informações daquele documento e copiar onde que você desejar aí, quando estiver construindo um documento interno do SEI.
Existe o menu dos blocos, né? Então, temos o bloco de assinatura, de reunião e interno, que daqui a pouco eu vou falar com um pouquinho mais de profundidade. Então, é pelo menu principal do SEI que você vai acessar e gerenciar estes blocos. Outra função importante do menu principal é trabalhar, então, com o acompanhamento especial, que são aqueles processos que, mesmo eles já passaram pela sua unidade, você quer fazer um acompanhamento para ver se ele foi finalizado, se foi dado o devido prosseguimento, sem que necessariamente ele ocupe o espaço aqui desta área. Você deixa ele numa área não visível, mas que você consegue acompanhar a qualquer tempo. Nós temos os marcadores, que nós já vimos que são importantes para a organização, as estatísticas da unidade, que são importantes para pesquisas e relatórios, e o menu pesquisa, que é um pouco mais completo que esse que aparece aqui. Aqui você vai entrar com o número de documento ou protocolo, aqui você consegue entrar, como nós vimos nos vídeos tutoriais, com mais elementos, com mais filtros, fazendo uma busca um pouco mais direcionada a um determinado tema. E aqui na UTF-PR nós temos um módulo específico chamado de Meus Processos, que são aqueles processos de caráter pessoal que não são acessíveis a outros membros da unidade de lotação. Processos de aposentadoria, licenças em geral, todos aqueles que têm um relacionamento com RH, a maioria deles iniciam-se aí pelo menu Meus Processos. Isso é um módulo específico da UTF-PR e ele não tem em toda a instalação do SEI. Pode ser que tenha na sua, mas pode ser que não tenha esse módulo aí. É algo exclusivo aqui da instalação do SEI da UTF-PR. Para finalizar aqui, o menu principal, nós temos o cadastro do usuário externo. Nem todo usuário do SEI tem essa permissão para cadastrar usuários externos. Aqui na UTF-PR, somente os facilitadores do SEI é que tem esta prerrogativa. Todo usuário, aluno, aposentado ou qualquer empresa que tenha uma relação com a UTF-PR, o seu representante legal precisa ter acesso para assinatura de documentos. E ele é então cadastrado com o usuário externo. Todos os demais, que são servidores efetivos da instituição, são chamados de usuários internos do SEI. Outro conceito importante que nós abordamos em nosso curso é a assinatura eletrônica, que se dá por login e senha específicos de cada servidor. Um documento externo não pode ser assinado, um documento interno pode e deve ser assinado. Para assinar um documento externo é muito simples, estando na tela do documento, com o documento já editado, vai clicar no ícone de assinatura. Basta inserir a senha e assinar, então, o documento. Um documento que acabou de ser assinado, a canetinha ainda fica na sua cor amarelinha. Ou seja, ela vai mudar para a cor pretinha, que é o que está aqui, quando esse processo for tramitado e visualizado por um outro servidor. Canetinha preta significa que não há possibilidade mais de editar o documento. Canetinha amarela significa que, se por acaso houver a necessidade de edição do documento, ele vai quebrar aquela assinatura, vai deixar você editar o documento, e ao editar o documento, perde-se então a assinatura. Assinatura dentro da mesma unidade não precisa de bloco. Documento que precisa ser assinado, ele precisa ser colocado no que nós chamamos de bloco e enviado o bloco de assinatura para outra unidade. Não é enviar o processo, é enviar o bloco de assinatura para que a outra unidade faça a assinatura eletrônica daquele documento. E já que falamos em bloco de assinatura, vamos falar sobre ele. É uma das ações talvez a mais complicada de se entender dentro do sistema eletrônico de informações. Mas é uma ação que se faz dia após dia e depois você acaba se acostumando e fazendo de uma maneira super rápida e sem nenhuma complicação. Então vamos ao conceito principal. Vou assinar um documento da minha unidade, um colega vai assinar um documento da unidade onde ele está lotado, não precisa de bloco de assinatura. Acessa diretamente o documento lá pela tela de controle de processo, clica no processo, clica no documento, clica no ícone de assinatura.
Não tem erro. É como se você pegasse o documento lá de uma pasta no seu setor, pegasse a caneta e fizesse a assinatura. Então é muito simples. Agora, quando eu tenho um documento que a unidade A precisa assinar, mas alguém da unidade B também precisa assinar, como é que nós fazíamos quando era com papel? Você pegava aquele documento, conduzia o processo e aquele documento lá na outra unidade e pedia para o servidor colega protocolar e assinar aquele processo e devolver. É mais ou menos a mesma lógica, só que agora no formato digital. Então vamos lá. Imaginamos que eu tenho um documento que precisa ser assinado por um outro colega. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre esse documento, eu sou levado a outra tela, eu posso inclusive coassinar esse documento, eu posso assiná-lo e depois disponibilizá-lo em bloco. Com o documento escolhido, você vai clicar aqui nesses livrinhos, que são os livrinhos de bloco. Se o bloco ele já existe, você vai escolher entre os blocos já existentes. Caso o bloco não exista, você vai criar um bloco novo, como se fosse uma pasta lá do seu sistema operacional Windows, por exemplo. E essa atividade você vai fazer sempre que necessário. Os blocos podem ser excluídos, podem ser limpos, podem ser reutilizados, enfim, é uma variedade de possibilidades. Nos vídeos tutoriais eu explico passo a passo. Pego o documento, coloco no bloco, pego o bloco, disponibilizo para outra unidade. A outra unidade assina o bloco, devolve o bloco e você tramita o processo tranquilamente. Então, aqui basta fazer a inclusão num bloco. Vou colocar aqui como bloco de solicitação de estagiário, por exemplo, e eu clico em incluir. Pronto. A dinâmica aqui já mudou a cor. Temos que a cor aqui é a corzinha amarela dessa faixa. Isso significa que aquele processo já está no bloco. Para eu fazer o envio desse bloco para a unidade que eu desejo, eu posso ir aqui por esse atalho, né? Tem um atalho aqui para ir direto para os blocos de assinatura, ou eu posso vir aqui no menu principal e vir aqui em bloco de assinatura. E eu posso gerenciar meu bloco, e eu tenho aqui a possibilidade de disponibilizar o bloco, gerenciar o bloco, renomear o bloco, trocar a unidade para a qual você está enviando o bloco. Então, diversas ações podem ser feitas. E eu posso, a qualquer tempo, sempre voltar lá para o menu principal e começar esse processo todo novamente. Então, bloco de assinatura é uma das principais ferramentas que vai ser utilizado aí no seu dia a dia. Aí, para mostrar aí os últimos elementos importantes aí dentro do sistema eletrônico de informações, lá na tela de processo a gente tem algumas ferramentas interessantes, tais como o acompanhamento especial, que é bem importante para aquele processo que você deseja acompanhá-lo, mesmo depois de finalizado na unidade ou tramitado para outra. É muito simples, basta clicar aqui. Posso escolher um grupo já existente de acompanhamento especial, que pode ser separado por temática, ou eu posso criar um novo acompanhamento especial. Outro elemento importante aqui desta barra de ferramentas é o correio eletrônico. Imagine que você precisa avisar alguém, que você precisa colocar um e-mail. Você poderia mandar pelo seu gerenciador de e-mail externo, gerar um PDF e carregar aqui esse documento na árvore do processo. Mas às vezes é mais prático você trabalhar com o próprio correio eletrônico que já está embutido dentro do SEI. Então, quando você cria um e-mail, você vai colocar o seu endereço e ele vira um documento como esse daqui, registrado dentro do próprio SEI. Então, é muito prático também. Outra ferramenta que nós abordamos e que é de uso direto aqui dentro do nosso sistema eletrônico de informações é o ato de enviar processos para outra unidade. Então, você precisa saber o nome da outra unidade. Existe uma série de conceitos que nós abordamos lá no vídeo tutorial, em que você precisa
saber qual é a unidade e se você vai deixar ou não o processo aberto na unidade. Nós sempre aconselhamos que não, mas às vezes existem situações que você vai precisar deixá-lo aberto na unidade. Ressaltamos também para que, se não há indicação na base de conhecimento, não utilize o retorno programado do seu processo. Nós conseguimos, por meio dessa tela, também fazer a finalização do processo, quando não há mais nenhum andamento, e nós conseguimos gerar, então, um PDF com todos os documentos do processo, para exportar e carregar em outros sistemas ou enviar para uma outra instituição. Vejam que de maneira bem simples, com alguns passos bem objetivos, eu perpassei pelo curso todo. Então não é difícil trabalhar com o sistema eletrônico de informações. Basta seguir uma rotina, ou seja, entrei no sistema eletrônico de informações, cliquei em iniciar processo, faço a leitura da base de conhecimento, ou eu já conheço como que se dá aquele fluxo de processo. Clico em incluir o documento. Seja um documento interno, ele tem um determinado jeitinho de se colocar. Documento externo tem um determinado jeitinho de se colocar. Faço as minhas inclusões. Após isso, vou assinar os documentos que precisam ser assinados, disponibilizar os documentos que precisam ser disponibilizados. Feito isso, o próximo passo é tramitar o processo para a unidade seguinte ou, se for o caso, concluir o processo. Então, é muito simples, são passos bem tranquilos de serem realizados. O que acaba muitas vezes dificultando é o fato do desconhecimento de como que se dá aquele processo. Que documento que eu carrego, por onde que eu começo, qual que é o primeiro documento, qual que é o segundo, como é que eu faço aquele documento, como é que eu faço a redação daquele documento. Então, quanto mais estruturada é a instituição em relação a ter modelos, fluxos de processos, a operação do SEI vai ser mais fácil. Espero que vocês tenham gostado da maneira como esse curso foi conduzido. Sugestões de melhoria são bem-vindas e nós deixamos no início do nosso curso o contato do Portal Sofia para que você possa fazer essas sugestões de melhoria. E não deixe de treinar no Treino SEI e consultar o livro virtual, que com o tempo você vai adquirindo essa habilidade, essa competência para trabalhar de forma eficaz dentro do sistema eletrônico de informações. Até uma próxima, até um outro curso, até uma atualização deste curso. Muito obrigado.